Mesmo que você esteja apenas começando, eu que não sabia nem quebrar um ovo, eu vou usar essa frase sua, eu que não sabia nem quebrar um ovo, hoje eu tenho a minha doceria. imagine você não precisar depender de pequenas encomendas. Hoje você voltaria a trabalhar do jeito antigo? Não, de jeito nenhum. Eu me encontrei no casamento, me encontrei na área de eventos. Você acha que não dá para entrar neste mercado de eventos. A gente nem sabe se dá para entrar, a gente acha que é um mercado fechado, então nunca tinha passado pela minha cabeça. E de repente, você descobre o seu futuro. Muito satisfeita, muito feliz, porque eu tô trabalhando com o que eu gosto e eu realmente descobri que esse ramo da confeitaria é o que eu quero para minha vida. Mas sua família diz... É uma coisa muito sem futuro. Isso aí não tem futuro, você só vai trabalhar e vai se estressar e não vai ter futuro nenhum. Mas você pode provar para eles. E graças a Deus, como eu já disse, estou cheia de casamento, estou cheia de eventos e tá vindo mais. Você ora a Deus para ser demitida. Chegou num ponto que eu precisava ser demitida, entendeu? Chegou num ponto que estava afetando a minha saúde. E agora você pode escolher a sua profissão. Para mim, o que é a confeitaria na minha vida? É a minha profissão. Hoje eu tenho uma profissão. Eu sou confeiteira. Mesmo que você trabalhe numa cidade pequena. Venho de uma cidade pequena, minha cidade tem em torno de 10 mil habitantes, mas assim, dentro de um mês eu já consegui fazer um casamento e hoje, depois de um ano, né, eu tô conseguindo fazer quase todos os finais de semana. Você pode e merece se sentir realizada. Me sinto realizada mesmo, como profissional, como mulher, como mãe até. As crianças veem tudo isso, né? A minha família vê tudo isso, vê que o trabalho gera resultados, sim, né? Então, eu acho que a palavra que define o meu sentimento hoje é realização. Chegou o seu momento de se tornar uma confeiteira inesquecível. Seja muito bem-vinda! Eu sou Veri Fragoso e eu ensino confeiteiras a se tornarem inesquecíveis. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo neste evento e olha, fica tranquila, tá? Eu sei que você tá confusa, você tá cansada de fórmulas mágicas, de promessas vazias, que no fim das contas não te levam a lugar nenhum. Você investe em cursos, você vai atrás de conhecimento e no fim você não sabe como aplicar. As coisas acabam travando na sua vida e você às vezes não sabe como agir para sair da situação que você está vivendo neste momento. E ó, te garanto uma coisa, essa já é uma promessa minha pra você, tá? Neste evento, nessa semana dos doces finos, você não terá acesso a nenhuma fórmula mágica. Tá combinado? Hoje nós temos muito acesso, né, a informações, coisas que a gente não tinha tempos atrás. Hoje é muito fácil você ligar o computador e dar de cara com um monte de live e aí você fica sem saber o que é importante, o que não é. Então eu me propus a fazer deste evento um detox da confeitaria tóxica, sabe? Porque você acaba fazendo um monte de coisinha que não te leva a lugar nenhum e no fim das contas você se sente sufocada, cansada, sem tempo das coisas mais importantes da sua vida, que é estar com a sua família, que é poder comprar alguma coisa que você deseje, né? A gente vai falar sobre tudo isso aqui ao longo do nosso evento. Eu não sei se você já se sentiu assim, né? Você trabalha noite, no final do mês você acha que vai ter algum dinheiro sobrando e no fim das contas não sobra. Eu sei porque eu já passei por coisas assim. Até entender o que me tornaria uma confeiteira de fato inesquecível. E o que é uma confeiteira inesquecível, né? É uma confeiteira reconhecida, bem-sucedida, sabe aquela confeiteira que ganha dinheiro, aquela liberdade financeira, né, que falam tanto que existe, mas que você nunca viu, né, a famosa coisa nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, né. E olha, quem vai falar pra você o que é uma confeiteira inesquecível, sou eu não, são esses inesquecíveis, dá uma olhadinha. É você poder fazer o impossível acontecer, é você poder ver todo mundo falando que não dá, você ir lá e pegar e fazer. Falar, olha só, eu fiz porque eu sou uma confeiteira inesquecível. A confeiteira que se dedica,
a trabalhar, em primeiro lugar, com amor, né? Hoje eu digo, eu sou uma inesquecível, porque quem come meu doce não me esquece. É quando o cliente faz questão do seu doce, independente do preço, ele quer o seu doce. Então isso para mim é ser inesquecível, é ser a primeira opção na cabeça do cliente. É você ter o seu negócio de sucesso, para você fazer o seu trabalho e atender, porque o que a gente faz é maravilhoso, né? Você está participando do melhor dia da pessoa, é um dia que a pessoa nunca vai esquecer. E além disso, é inesquecível, né? É uma coisa que é muito marcante. Então eu acho que é muito mais do que só vender doce. Mas a pessoa não está procurando alguém que trate ela como um cliente, está procurando alguém que trate ela como uma pessoa que está vivendo um dia especial. Legal. E hoje você se sente uma confeiteira inesquecível? Com certeza. Eu não só sinto, como eu tenho provas, né? Todas as minhas noivas mandam mensagem. Eu sou uma confeiteira inesquecível, né? Por tudo e principalmente pela memória dos convidados no final. É realmente as pessoas lembrarem de você, saber que você faz um bom trabalho e você tá lá, entre as primeiras para ser escolhida. Com certeza. E hoje você se sente uma confeiteira inesquecível? Sim. Depois dos casamentos eu me sinto. Legal, né? Olha só, pra mim, a principal característica de uma confeiteira inesquecível é o reconhecimento. Ser uma confeiteira reconhecida na região onde trabalha é algo que é simplesmente mágico e encantador. Até porque, você já viu alguém que é referência de mercado ser pouco valorizada? Financeiramente falando. Quem é referência de mercado faz seu preço, né? Tem fila para comprar, as pessoas disputam para poder ser atendidos por essa confeiteira. Então, esse reconhecimento, essa referência que uma confeiteira inesquecível passa a ser depois de um tempo de construção é muito mágico, é muito incrível, é algo pelo qual eu já passei. Eu tenho certeza que é a tua vez de passar por isso também. Inclusive, quando eu falo sobre uma boa remuneração, deixa eu te mostrar o faturamento que esses inesquecíveis estão tendo ao longo do ano de 2021. Olha, eu tenho contratos fechados de R$1.000 a R$2.000, dependendo do número de convidados para a festa. Como eu te falei, então vamos supor que fosse ali R$1.500, 15 contratos, seria um faturamento de 20 mil reais, mais ou menos, de faturamento num final de semana, é isso? Num final de semana, é isso mesmo. Porque eu sempre falei, nos últimos 30 dias, eu e minha irmã, nós estávamos rezando para aparecer um apartamento aqui. Aí no mesmo dia eu falei para ele que ia alugar tudo, eu falei, eu vou alugar. Aí depois ele falou, para que você vai alugar? Por que você não compra? Eu estou com 11 meses de curso e eu consegui chegar ao ponto de ter um imóvel próprio, montado, quitado, essa é a parte mais importante, né? Todo equipado com tudo que a gente precisa dentro de um ateliê, de geladeira, de freezer, de processador, de maquinário. E aí eu juntei, durante o ano de 2020, todo esse dinheiro, né? Agora, esse mês, eu vou conseguir quitar o apartamento. E não é só sobre dinheiro. Eu tinha dívidas, eu não tinha casa própria, eu não tinha carteira de motorista. E hoje eu estou realizada vendendo os doces e fazendo o que eu quero. A felicidade total que tive foi realizar essa carteira de motorista e ter a minha casa própria. E com apenas 3 meses eu consegui realizar isso com método. Gente, quando será que eu vou ver no Facebook, né, quando perguntam lá assim, preciso de alguém que faça doces finos para casamento, e daí vem aquele monte de comentário embaixo, chama o fulano, chama o ciclano. Eu falei, quando será que alguém vai virar e vai falar assim, chama a Márcia? Eu falava assim, eu sonhava com isso, gente. Hoje eu vejo todo mundo falar, chama a Márcia. O dia que eu cheguei num evento de noivas que teve aqui em São José, e daí entrou 2 moças, que depois eu vim saber que eram 2 cerimonialistas, e daí de repente uma virou e falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou a Márcia.
Ela falou assim, você é a famosa Márcia Castro? Nossa, gente, eu saí que eu até flutuava de dentro do banheiro. Eu falei, gente, eu sou a famosa Márcia Castro, olha que legal. E dá uma olhadinha no que esses inesquecíveis me falaram por escrito a respeito do faturamento que eles estão tendo ao longo deste ano ainda. Dá uma olhadinha, a Mari faturou R$18.060, a Luciene R$18.731, já a Andréia R$22.690, a Daniela R$20.480 e a Belinha só no mês de agosto faturou R$28.000. Ai, eu preciso te contar que eu tenho muito orgulho de cada um desses inesquecíveis. E eu posso te falar uma coisa? Eu tenho muito orgulho, em especial, de um certo grupo de inesquecíveis. Um grupo de inesquecíveis que confiou em mim e começou a trabalhar com doces finos do zero, sem saber, ao menos, fazer nada na cozinha. Pois é, elas estão arrasando com os primeiros doces. Eu separei algumas fotos de doces feitos pela primeira vez pelos inesquecíveis. Veja só. Esses são os primeiros doces da Andréia. Dá pra acreditar? Olha que coisa mais linda. Não parece que são os primeiros doces. A Ana Simone Ferrari também tá ali, ó, fazendo alguns dos doces. E dá uma olhadinha. Tá começando, tá testando a receita. Primeiras encomendas, é incrível. Já a Elaine Maciel não imaginava na vida fazer um único doce fino. E olha só o camafeu dela, perfeito. Ai, que lindo, que delícia. Já a Amanda, ó, primeiros de muitos. Sério, pra mim não parece ser os primeiros. E a Adriana Possebon, primeiros doces. Sabores incríveis, derretem na boca. Parece que já tem muita experiência. Já a Zilda começou também agora e já tá testando os primeiros doces e tá arrasando. Essa arriscou, já foi direto pro chocolate. Ai, meu Deus, é uma foto mais linda que a outra, né? Você imagine quando você estiver fazendo esses doces. Esses doces maravilhosos, o sentimento, né, de orgulho que você vai sentir, que a sua família vai sentir de você, é realmente impagável. Bom, agora que você já viu que pessoas comuns podem se tornar, sim, inesquecíveis, eu quero te contar um pouquinho sobre como vai ser a nossa dinâmica dessa Semana dos Doces Finos, para que você não perca nenhum detalhe. Afinal de contas, todas as aulas são importantes para a formação do seu entendimento do que é ser uma confeiteira inesquecível. E olha, como eu te falei, não tem segredinho. Essas 3 aulas vão mudar o seu destino na confeitaria, pode ter certeza. E ó, deixa eu te explicar então o que você vai encontrar em cada uma dessas aulas para você já ativar aí seu lembrete no celular para você não perder, tá bom? Bom, para você se programar para essa semana e não perder nadinha do que eu programei para você, ó, presta atenção. Hoje eu vou falar com você sobre como se tornar uma confeiteira reconhecida. Na segunda aula, que vai ao ar na quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, eu vou te apresentar os primeiros passos para você atender casamentos. E na aula 3, que vai ao ar na sexta-feira, às 8 horas da manhã, o roteiro detalhado para você se tornar uma confeiteira inesquecível. E olha, segunda-feira, dia 6, as aulas saem do ar porque é o dia que eu abro as vagas da próxima turma do Método Doces Inesquecíveis. Então fique atenta, essas aulas todas ficarão no ar somente até este domingo, 11h59. Nessa aula eu vou te mostrar as mentiras que te contaram falando que a confeitaria é incrível, que dá um monte de dinheiro, que você vai ficar rica, que enfim, dá, mas ninguém te conta a real por trás disso. Tem alguns segredos muito importantes, as pessoas ficam te vendendo um monte de cursos de receita, como se receita fosse a solução dos seus negócios, e receita é uma parte do teu negócio, não é a parte mais importante, é apenas uma parte do teu negócio. A gente vai falar sobre isso também ao longo aqui da nossa semana, mas antes de eu poder te falar por que eu sei tudo isso, né, para poder vir lá e despejar em cima de você um monte de conteúdo que sim é transformador, não adianta se eu não te contar como que eu descobri tudo isso, como que eu entendi tudo isso e por que hoje eu tô apta para vir aqui e te falar como que você pode também se tornar uma confeiteira inesquecível. Até porque a minha história é uma história de bastante superação.
tá? Eu comecei na confeitaria lá no ano de 2008. E se você ficar reclamando aí, você não... Ah, minha vida é difícil... Não... Ó, vou te falar, eu era como você. Tá? Mas antes, deixa eu te apresentar quem sou eu, né? Eu sou a Viridiana, eu sou filha da Maria, com o Daniel... Eu sou irmã da Marjorie, essa daqui, ó. E eu sou a mãe do Igor, esse menininho aqui. Só que lá em 2008, o Igor nem pensava em existir. Eu era uma menininha. Olha a minha cara lá em 2008. Cabelo bem diferente, né? Olha só. Naquela época, eu nem namorado não tinha. Eu tinha saído de um relacionamento pequeno, enfim, nem tinha conhecido o meu marido, que eventualmente acabou virando o pai do Igor. Bom, o fato é o seguinte. Lá em 2008, eu já estava formada em Direito. Eu entrei muito nova na faculdade, com meus 20 e pouquinhos anos. Enfim, não foi fácil para os meus pais pagar a faculdade, mas eles queriam muito, né, que eu tivesse uma formação. E eu te confesso, esse não era um sonho deles, era um sonho meu também. Eu achava que o caminho certo a ser seguido era me formar, seguir uma carreira. E eu fui até que uma aluna dedicada, eu fiz o direito sendo uma aluna mediana, mas dedicada, tá? Eu fazia aquilo com vontade. Eu me via sendo uma advogada no futuro. Só que quando eu me formei, aquilo assim foi uma coisa que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você não se sente bem? Eu ia trabalhar nos escritórios de advocacia que eu trabalhava e chegava a me dar uma palpitação no coração. Eu odiava aquele trabalho. Eu só trabalhava com gente triste, eu só trabalhava com gente que me fazia mal. Os problemas eram todos muito entruncados, levava anos para resolver uma causa. E eu pensava, gente, eu tô começando agora, vou ter um resultado de alguma coisa daqui 8, 10 anos. Aquilo me deixava muito angustiada. E aí eu falei, bom, realmente eu acho que o direito não é para mim. Paralelo com isso, só para eu te dar um contexto aí, eu cresci vendo a minha mãe, olha eu pequenininha com a minha mãe aqui, eu cresci vendo a minha mãe fazer doces deliciosos, maravilhosos, mas nada muito artístico. Inclusive ela teve uma bombonière quando eu era pequenininha, desse tamanho da foto que eu te mostrei, tá? Eu era muito pequenininha, ela teve essa bombonière. E assim, a experiência de família a respeito do empreendedorismo era péssima, porque essa bombonière quebrou, depois eles abriram uma locadora de vídeo, não sei se depois ou em paralelo, enfim, eu era pequena também, a locadora também não deu certo. Então assim, a experiência de empreendedorismo aos olhos dos meus pais era algo assim que, meu Deus, é muito complicado, é muito difícil ser empreendedor no Brasil. E aí eu falei, bom, eu cresci procurando um emprego, né? Tipo, vou trabalhar como empregada em algum lugar. Só que daí a realidade veio e eu odiei. E eu parei, comecei a olhar para o meu futuro e falei, gente, eu tô trabalhando muito para virar alguém que eu não quero ser, né? E aí aquilo começou a me incomodar. Desde 2005, mais ou menos, eu vendia pão de mel na faculdade, mas eu não fazia, tá? É até importante eu falar isso pra você. Eu não quebrava um ovo. Como eu cresci vendo a minha mãe ser a Mulher Maravilha da cozinha, que fazia tudo lindo, maravilhoso, quer dizer, tudo muito gostoso, mas talvez nem tão lindo, não por causa do capricho, porque ela caprichava, mas ela não tinha a técnica, né? Então, de fazer o negócio ser artístico. Era bonito pra casa, assim, era gostoso. E aí ela fazia aquilo incrível, todo mundo gostava, ela vendia pras amigas, e o pão de mel dela... Gente, pensa num pão de mel maravilhoso, é o da minha mãe. E aí eu fazia sacolinha de pão de mel e eu ia vender na faculdade. Fiz isso durante algum tempo, então eu já tinha meu coração me falando que eu deveria trabalhar com confeitaria. Mas como eu não sabia quebrar um ovo, eu pensava assim, eu trabalhava com confeitaria, mas né, atrás da mesa. Tipo, literalmente da mesa do escritório, né, gerenciando, enfim, eu achava que esse era meu destino, gerenciar uma confeitaria. E aí eu descobri que, tipo, se eu quisesse um dia trabalhar com isso, eu tinha que abrir o meu negócio, né? Foi aí que eu pus na ponta do papel, assim, da ponta do lápis no papel, né? Peguei um papel e falei, não, deixa eu calcular quanto custa abrir uma confeitaria. Tipo, da minha mãe, era a referência que eu tinha quando eu era criança. Eu caí pra trás, né? Porque assim, pra fazer um negócio bom, bem feito, eu ia gastar um dinheiro que eu definitivamente não tinha. E aí eu vim pensando em alternativas, isso lá no ano 2008 já, tá? Tava formada, sentei com a minha mãe e falei, mãe, seguinte, eu não quero mais trabalhar com advocacia. A gente tinha recém feito uma Páscoa, na verdade a minha mãe fez os ovos e eu cuidei das vendas, foi bom, a gente fez algum dinheiro, mas assim... A gente terminou a Páscoa, eu tava cansada, mas por outro lado eu tava tipo, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida.
E aí eu sentei com ela, conversei, e ela ficou muito brava, né? Ela não queria que eu largasse o direito. Nessa época eu tava finalizando já uma pós-graduação em direito. Então, assim, louca, né? Louca varrida, porque eu tava num começo de carreira com potencial de grande ganho, né? Tipo, talvez não de ficar milionária, mas de ganhar bem por mês. E aí, de repente, eu escolho uma profissão que nem formação não precisava, né? Depois de uma briga séria, minha mãe falou assim, ó, te dou 3 meses pra você decidir o que você vai fazer, eu não quero você aqui em casa sem ajudar na renda, porque eu já te formei e agora eu preciso de ajuda na renda. Eu falei, ixi, ferrou. Aí sim que eu peguei o papel e comecei a pôr na ponta do lápis exatamente quanto custaria abrir uma confeitaria, abrir um quiosque no shopping, comecei a avaliar as possibilidades, por quê? Então eu tinha que ganhar pelo menos o que eu ganharia como advogada, certo? Aí eu falei, bom, não vai rolar, né? Porque o investimento era muito alto, eu não tinha aporte financeiro, meus pais tinham imóvel financiado, não tinha como, né, enfim, me ajudar, eu também não faria isso com eles. Então aí eu falei, bom, ferrou, não vou poder trabalhar com confeitaria. Comecei a pensar naquelas confeiteiras caseiras, né, fazer bolo, vender docinho, vender de porta em porta. Só que aí eu coloquei na ponta do lápis de novo e eu descobri que trabalhando nessas condições, provavelmente eu ia demorar muito tempo até conseguir ter uma renda de verdade que fosse compatível com a renda da advocacia. E talvez eu nunca conseguisse, por conta do volume de vendas que eu precisaria fazer, exatamente para quem estava começando e não tinha nenhum know-how de como divulgar. Obviamente aquilo era muito difícil. Até que chegou um dia, e é muito interessante eu falar isso, porque eu digo pra você, quando a gente tá aberto, a gente tá procurando alguma coisa pra fazer, que o nosso coração tá falando, nossa, tá na hora de eu fazer alguma coisa na minha vida pra mudar o que eu tô sendo hoje, eu digo, gente, Deus mostra as placas. A gente, às vezes, ignora, mas se você estiver atenta, você enxerga. Então, hoje eu acredito muito nisso, sabe? Era 2008, outubro de 2008, eu tava com a minha mãe sentada no sofá de casa quando toca o telefone. E aí tocou o telefone, era uma amiga da minha mãe, a Fátima. A Fátima, ela tem uma filha, entre outras filhas que ela tem 3, mas uma delas é a Luciana. E aí a Fátima ligou pra minha mãe e falou assim, Maria, e eu lembro dessa cena como se fosse hoje, a gente tava no sofá de casa, tocou o telefone sem fio, celular tinha também, né, em 2008 já tinha, mas assim, era sem fio, era o telefone sem fio da casa da minha mãe. E ela atendeu, ela falou assim, minha mãe ficou falando com ela, eu fiquei olhando e tentando entender aquela conversa, né, como uma boa filha curiosa que eu sou, e eu fui sacando que a Fátima tava falando pra minha mãe, Maria, a Luciana vai casar. Você não faz os doces do casamento da Luciana? E a minha mãe falou, não, imagina, de jeito nenhum, né? E desligou o telefone. Claro, não desligou assim, né? Ela conversou com a Fátima mais uns minutinhos. Quando a minha mãe desligou o telefone, eu falei, o que aconteceu, mãe? Olha as placas de Deus ali, né? Aí a minha mãe falou, a Fátima queria que a gente fizesse os doces do casamento da Luciana, mas eu falei que não, né? E eu na hora, primeira reação que eu tive, falei pra ela, nossa, mãe, é claro que não, né? Você achou que eu tinha dito, não, liga pra Luciana, vamos fazer esse contrato. De jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sabia, casamento é importante, é uma data importante, a gente não sabia fazer. Então, assim, a resposta automática da minha mãe, teria sido a minha também, é não vou fazer. Medo, né? Dá medo. E aí, beleza, tava dito não, aquela festa não ia rolar. Só que aí eu me lembro com a minha mãe, um telefone na mão, sentada no sofá, eu sentada do lado dela, tipo meio que viradinha assim de lado, com a perna em cima do sofá, né? Olhando pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, casamento? Será que evento é uma possibilidade? As pessoas casam hoje em dia, né? Gente, eu não sabia nada do mercado, sabe que é nada? O único casamento que eu tinha ido tinha sido em 2004, 4 anos antes, que eu fui madrinha de um casamento de uma amiga. E assim, antes disso, se eu fui em outros casamentos, eu era criança. Então eu não tinha referência de casamento, do que é bom, do que não é, se as pessoas fazem festa ou não fazem. A minha vida social sempre foi muito pequena. E aí eu falei, caramba, né? Acho que isso pode ser uma possibilidade. Minha mãe sempre foi muito parceira. E aí a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos lá naquelas lojas de confeitaria que tem em Curitiba, vamos comprar umas coisinhas e vamos brincar de fazer doce de casamento, né? De repente vai que é uma chance aí. Minha mãe super querendo me ajudar, né? Encontrar alguma coisa pra eu fazer.
Falei, perfeito, então vamos. A gente foi numa casa de confeitaria no outro dia, né? Não foi no mesmo dia. E aí a gente comprou um monte de coisa, chocolate e tal. Poxa, minha mãe era boa na cozinha, né? Minha mãe é boa na cozinha, melhor ainda hoje do que era naquela época. E aí a gente foi pra cozinha de casa e pá, arrasando, um doce, outro doce, uhul! Ficaram horrorosos. Gente, ficaram horrorosos. Tipo, que horror! A gente sabia que tava feio. A gente sabia que tava horrível. Mas a gente não sabia o que fazer pra ficar bonito. Incrível, né? Incrível. E aí eu falei pra minha mãe, ferrou, né? Esse negócio de fazer doce é meio difícil, né? Ficou muito feio. E aí, tá bom. Fomos atrás de um curso de doces. Foi a primeira vez que a gente foi procurar alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eu investi, porque, né, eu queria começar esse negócio, queria entender desse negócio, mas quem fez as aulas foi minha mãe. Então, esse primeiro curso de doces minha mãe fez, e a partir desse, essa professora falou pra mim, num dia que eu fui levar minha mãe, a gente tava lá e tal, ela falou pra mim, filha, ela chama a gente de filha, né? Ela falou assim, venha no curso, venha fazer um curso de bolo que eu vou dar semana que vem. Eu falei, ixi, tenho talento pra bolo não? Nossa, nem pensar que eu tenho talento para bolo. E ela falou, não, venha fazer, porque se você tiver algum talento, isso vai aparecer em você. E aí eu fui, né, fazer esse curso de bolo. E assim, eu tinha um talento. Dá uma olhadinha aqui, ó, eu com meu primeiro bolo. Cara de cansada, né, final de curso. Mas aí alguma coisa se acendeu dentro de mim. Eu falei, gente, eu tô pronta pra fazer bolo de casamento, a minha mãe fazer doce, né? Chega a me emocionar, porque assim, quando passou esse dia, eu terminei esse curso de bolo mais ou menos ali, final do mês de julho, tá? O não do casamento da Luciana tinha sido dia mais ou menos, não sei as datas exatas, mas ali mais ou menos no começo de julho. Então, no começo de julho a gente falou não pra ela, durante o mês de julho a gente foi atrás de preparação. Mas não porque a gente queria pegar o casamento dela, né? Porque afinal de contas a gente já tinha dito não. A gente só queria entender um pouco. Deus mostrou a placa, a gente falou, poxa, vamos olhar pra essa placa, vamos seguir esse caminho que Deus mostrou. E aí eu falo pra você, sorte, gente, é a oportunidade com a preparação, né? A gente foi atrás de preparação, a oportunidade já tinha passado. Mas olha como Deus é bom, Deus é muito bom. Ele me trouxe de volta, a noiva. 2 dias depois do meu curso de bolo, a Fátima liga pra minha mãe e diz assim, Maria, você não faz mesmo os doces da Luciana? E aí a minha mãe falou, caramba, né, tipo, agora eu faço. E dali foi que surgiu o nosso primeiro contrato, né? Até então a gente não tinha a menor ideia do que esse mercado poderia propiciar pra gente. A gente tava brincando de confeiteira, a real é essa. Mas a gente fez. O primeiro casamento veio lá em 31 de outubro de 2008, dá uma olhadinha aqui, ó. Lá no restaurante Veneza, para 100 convidados, aqui em Curitiba. E essa foi a mesa de doces que eu entreguei na primeira festa. E a partir dali, eu comecei um movimento de divulgação do meu trabalho. Falei, bom, agora eu quero entrar nesse mercado. Fiz muita coisa errada, tá? Fiz muita coisa que eu não deveria ter feito, mas comecei esse movimento de divulgação. E, gente, só pra deixar bem claro, tá? Eu não tinha dinheiro, tá? A gente começou na cozinha da casa da minha mãe, com a estrutura que ela tinha. Sabe aquelas batedeiras a ar no velhinha, né? Então, assim, era o que eu tinha. Era bol de vidro, daqueles bem antigão, aqueles ainda meio marrom, sabe? Não sei se você conhece. Enfim, e aí a gente começou daquele jeito. Mas eu falei, bom, eu entendi que eu tinha que trazer cliente pra mim, porque não adiantava ficar atrás escondida, né? Eu comecei a tentar divulgar, comecei a buscar formas de divulgação. E aí, meu segundo casamento foi acontecer em janeiro de 2009. Depois a gente teve um terceiro casamento em fevereiro. E aí, a primeira vez que uma cliente fechou comigo completo, com doces, com bolo, veio só em março de 2009. Então, paciência foi uma coisa que eu aprendi, que eu tinha que ter nesse meu começo. E aí eu falei, bom, então vamos continuar. Eu precisei ao longo desses meses desenvolver uma habilidade que eu não tinha, que era a habilidade de perder a timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e quando a gente fala em perder a timidez, é algo que muita gente me diz, ai, Veri, mas eu sou muito tímida. Gente,
eu sou um bicho do mato, eu sou muito tímida mesmo, tá? Eu tenho pouquíssimos amigos, mas eu falava assim, cara, eu preciso disso, eu preciso estar segura na frente de um cliente, eu preciso desenvolver um método de atendimento para que esse cliente confie em mim, né? E quando a gente é muito tímida, o cliente não se conecta com a gente. Então hoje eu continuo sendo uma pessoa muito tímida. Se me chegar assim num evento e me jogar numa roda que eu não conheço ninguém e que ninguém me conhece, né? Porque hoje, se eu me encontrar com os meus alunos, eu consigo ficar bem de boa, porque me conhecem. Mas se eu tô num ambiente novo, eu fico fechada, eu demoro para me soltar, eu tenho muito essa coisa dessa barreira da timidez. E aí eu falei, bom, se eu tenho que quebrar essa timidez para poder atender, eu tenho que desenvolver metodologia de atendimento. E aí eu vim aperfeiçoando isso ao longo dos meses e eu acabei ficando tão boa nisso que depois do meu casamento lá de março de 2009, as coisas aconteceram muito rápido. A gente teve já casamento em abril, dois ou três casamentos, maio já tivemos casamento toda semana, e de repente quando eu vi no final de 2009, eu já tinha casamento todo final de semana, alguns finais de semana até com 2 eventos, então foi um crescimento muito rápido. E dali pra frente as coisas aconteceram mais ou menos assim. A gente ganhou o prêmio das 10 empreendedoras curitibanas, né? A gente também participou do livro Book Cake, onde eu fui escolhida, esse livro aqui, ó, uma das 30 melhores cake designers do Brasil. Ó, deixa eu mostrar dentro do livro aqui pra você ver. Legal, né? Foram 2 edições durante 2 anos seguidos. Eu fui escolhida uma das 30 melhores cake designers do Brasil. Também a gente veio num crescimento muito grande. Até que quando chegou o ano de 2015, nossa, a gente tava assim, naquela vibe, comprando carro à vista, com dinheiro sobrando e tava tudo ótimo. Até que aconteceram algumas coisas no meio do caminho. E assim, o mercado de evento, gente, ele é muito maravilhoso. Ele nunca oscilou, tá? Exceto quando aconteceu a pandemia, tá bom? Não vamos me negar. Mas até lá, ele nunca oscilou. Ele tinha alguns momentos um pouco mais, um pouco menos, mas é um mercado que sempre me permitiu ter um faturamento muito grande. Pra você ter uma ideia, ó lá, eu vou te mostrar, hein, meu faturamento do contador de alguns anos atrás aí, pra você dar uma olhadinha, quanto que eu faturava. R$1 milhão por ano, veja. Então, assim, tava tudo muito bem, né? Só que daí, naquele ano de 2015, veio uma série de coisas que me atrapalhou. Veio o dono do imóvel, pediu o imóvel que a gente estava de volta, daí eu tive que gastar uma grana para devolver, o cara foi muito chato, então eu tive que gastar uma grana muito alta para devolver, para reformar, né, que a gente tinha quebrado parede, aquelas coisas. Depois eu tive que mudar de imóvel, daí eu peguei esse outro imóvel para poder entrar nele, eu tive que gastar mais uma grana, aí eu tive problema com equipe, aí eu tive problema com venda, porque eu fiquei muito tempo focada em preparar essa mudança, e para mim 2 meses de pouca venda dá um furo de caixa muito grande, e aí eu vim tomando algumas decisões muito erradas no meu negócio, e aí eu acabei, enfim, entrando numa situação financeira bastante delicada, que veio se perdurando até o ano de 2017. O que aconteceu em 2017? Ó, pois é, foi o ano da chegada do Igor, né? E no ano de 2017 foi um ano, assim, eu posso dizer que foi o ano mais desafiador da minha vida. Porque, assim, foi um ano maravilhoso, porque foi o ano da chegada do meu pequeno, que ele é a coisa mais importante da minha vida. Mas, por outro lado, foi um ano em que eu estava com 24 empréstimos no banco, faturando R$1 milhão por ano, tá, gente? Porque você acha, tá faturando, né? Tá faturando, então tá ganhando dinheiro. Não é não, tá? Uma coisa é você faturar, outra coisa é você ganhar dinheiro. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesses dias todos aqui. Então, tava faturando muito bem, mas por outro lado eu não tinha dinheiro para nada, eu nunca estive numa situação financeira tão delicada quanto naquele ano. Foi um ano que meu pai iniciou um processo de perda de visão. Hoje meu pai perdeu 95% da visão e ele era o meu financeiro da nossa empresa. O Igor, ele nasceu com APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Olha a carinha do meu filhinho. Ele tinha essas alergias imensas no rosto e a gente demorou para descobrir o que acontecia com ele, né? Ele emagrecia em vez de engordar e ele ficou com o tamanho de recém-nascido por meses, até ele começar a ganhar peso e, graças a Deus, virar esse homem forte hoje, né? Graças a Deus, hoje ele tá essa criança linda, bem sustentada, né? Do zóio azul. Aí, olha só,
naquele ano também aconteceram outras coisas, né? Eu tive problema, como eu falei, com equipe. Foi a primeira vez, assim, que eu tive uma coisa mais delicada para lidar dentro do ateliê em relação a essa questão de gestão de pessoas. Enfim, foi um ano bastante desafiador. E aí eu me peguei sendo vítima da minha vida. Foi um momento assim que eu falei, nossa, cara, tudo é errado pra mim, né? Na verdade, eu já vinha com essa cabeça desde 2015. Quando eu começou a me enrolar minhas coisas, eu passei a ser a pessoa mais negativista da vida. Então tudo dava errado, era tudo muito difícil, era tudo muito complicado, eu era muito vítima do mundo, vítima do governo, vítima. E nessa de ser vítima, eu fui me afundando cada vez mais num buraco, até que eu cheguei no fundo do poço mesmo, no momento em que eu tinha o Igor com 17 dias no meu colo. Meu pai chegou pra mim e falou, filha, é o seguinte, né, a gente tá numa situação financeira muito delicada. E ele me falou o quão delicada era e eu falei, ferrou. É uma situação tão delicada que eu não vou conseguir sair dela nunca mais na vida. E aí eu fiquei uns dias ali sentada e pensando, né, tipo, ele queria que eu voltasse pro trabalho, mas eu não tava pronta, o Igor tinha só 17 dias, eu voltei uma semana depois pro trabalho. E naquela semana que eu fiquei em casa, tipo, matutando aquilo e falando o que eu faço com essa informação aí, né? Foi aí que eu falei, bom, tá na hora de virar o jogo. Eu tinha uma pessoa agora, né? Era o Igor. E aí eu falei, agora eu tenho que virar esse jogo. Aí eu fui pro meu ateliê, lá em setembro de 2017, comecinho de setembro de 2017, sentei no computador e passei a criar uma rotina para desenvolver um método. Para desenvolver um método para quê? Para vender? Não, eu já sabia vender. Desenvolver um método para quê? Para não virar à noite? Não, eu já sabia não virar à noite trabalhando. Então era para arrumar um método para quê? Para eu ter a palavra-chave da minha vida, liberdade financeira, para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder sair daquele buraco estúpido que eu tinha me enfiado, né? E aí eu falei, bom, é isso mesmo, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí eu sentei no computador e todos os dias, durante 6 meses, não foi uma coisa tipo, eu tirei do papel. Não, eu fiquei 6 meses todos os dias desenvolvendo esse método, que é um método que eu criei para mim, para me salvar de uma situação que eu estava, que era uma situação, daquelas situações que a gente fala que são impossíveis. Era uma situação impossível, mas eu falei, impossível não pode mais ser uma palavra. Eu tenho o Igor agora e não há nada impossível mais para mim. E aí eu sentei durante 6 meses, todos os dias, eu fui pegando cada elemento de cada curso que eu tinha feito na minha vida, de cada detalhe que eu tinha vivido na minha confeitaria, de cada problema pelo qual eu tinha passado, e fui usando isso para criar um método, tá? Para quê? Para mim, não era meu objetivo ensinar esse método. E aí eu criei esse método e durante 2 anos eu o apliquei com bastante rigidez, dia após dia. Em 2 anos, a minha conta ficou azul. Eu saí da dívida impossível de ser paga, tá? Então a gente passou a voltar a ter liberdade financeira, continuei fechando o contrato da mesma forma, com uma equipe muito mais saudável, com uma visão de negócio muito diferente. E foi então que eu falei, caramba, cheguei no topo do que eu poderia chegar como confeiteira. Hoje eu olho para o meu negócio de cima, né? Hoje eu conseguia olhar para o meu negócio e enxergar ele como um negócio, coisa que eu demorei muito tempo para entender. Eu era simplesmente uma confeiteira dentro de uma empresa. E quando eu consegui mudar essa cabeça, eu falei, agora eu tô pronta para trazer isso pro mundo. E é incrível, né? Porque os 10 anos de experiência que eu já tinha conseguido pegar desde aquele momento, elas serviram de respaldo para que eu conseguisse finalmente olhar para o meu negócio com orgulho de ter feito o que era impossível ser feito, de ter me livrado da dita cuja da confeitaria tóxica, que acabava com o meu negócio e não fazia eu ter dinheiro no final das contas. E a sensação de você olhar para a tua conta e ver a conta azul depois de tantos meses e você ver que é possível. É possível viver da confeitaria, é possível você viver bem da confeitaria. Eu moro numa casa boa, eu tenho um carro bom, eu tenho tudo que a confeitaria me propiciou, sabe? Eu tenho muito orgulho de cada pedacinho dessa jornada que eu vivi. Realmente eu me sinto emocionada de poder estar hoje dividindo com você uma parte disso e quem sabe mudando o teu destino a partir de hoje.
Depois que eu decidi passar pra frente esse método, hoje eu tenho mais de 1000 inesquecíveis que já têm acesso a esse método, eu pude ver que essa era a minha missão de vida. Deus me colocou numa situação delicada para que eu descobrisse a forma de montar esse quebra-cabeça, porque realmente eu tava com um quebra-cabeça bagunçado na minha mão e talvez você esteja com um quebra-cabeça bagunçado na sua e você não sabe montar do jeito que eu também não sabia. E eu consegui resolver isso para poder te ajudar a resolver o seu quebra-cabeça. Dá uma olhadinha nesse depoimento que a Belinha me falou quando ela entrou no método. Aí eu comecei a estudar, comecei a colocar em prática. No segundo dia, tudo que eu fui vendo, aprendendo, eu fui colocando em prática. 15 dias, minha empresa tinha passado por eu falo que eu derrubei ela no chão e construí novamente em 15 dias. Eu e a minha irmã. Aí, início eu tinha encomenda já e eu parei de atender, refiz o meu cardápio, o meu público trocou totalmente, eu comecei a produzir menos, porém ganhar mais, ver isso na prática, tanto que quando surgiu a oportunidade do ateliê, eu peguei de cabeça. Foi aí que, dia 25/5 de 2020, eu investi no curso da Verde. E de lá pra cá só tenho acontecido coisas boas. Uma delas é que eu e meu esposo hoje vivemos 100% da confeitaria. Que antes era impossível de se imaginar que esse sonho chegaria tão cedo, aplicando todas as técnicas, porque em plena pandemia a gente não estava com esperança nenhuma que o nosso negócio, que até então a gente nem via como um negócio, e hoje a gente gerencia uma empresa que fornece doces finos para casamento. Então era uma coisa muito inalcançável pra gente. E mais do que isso, essas confeiteiras, elas também se sentem aptas para desenvolver os próprios doces do cardápio delas. Porque ser inesquecível é sobre isso, né? É sobre ser exclusivo, por oferecer coisas diferentes. Deixa eu te mostrar alguns doces que foram criados por inesquecíveis. Isso tudo é muito lindo, né? E talvez você já faça doces, talvez você já saiba fazer receitas como essas, talvez você esteja apenas começando, não importa. O fato é que você precisa entender que a receita dentro do teu negócio de confeitaria, especialmente no negócio inesquecível, você tem que entender que a receita é só uma parte. Inclusive, posso falar? É uma parte simples, mesmo que você não saiba nada, é técnico, é aprender e aplicar, não tem jeito. Mas hoje, a nossa aula é sobre isso, sobre quais são as mentiras que te contaram e que você fica acreditando na tua cabeça e que fazem você não crescer, e que fazem você não ganhar dinheiro. Quero te levar para o quadro pra gente conversar um pouco mais sobre esses segredos que ninguém te conta. Bom, eu trouxe você aqui pro quadro porque eu quero te mostrar algumas coisas que eu percebi lá em 2008 e que talvez você ainda não tenha percebido, mas que fizeram muita diferença para eu me tornar uma confeiteira reconhecida e vão fazer com certeza muita diferença no seu negócio também, para que você se torne a confeiteira reconhecida que você merece ser, né? Então vamos lá. O que eu percebi? Percebi que tinha um monte de gente vendendo curso. Aliás, não só lá em 2008, né? Como tem hoje mesmo, você encontra uma grande gama, inclusive muito maior hoje em dia, de cursos. E esses cursos, eles ensinam muita coisa ferramental, muita coisa sobre o processo de produção, como por exemplo, como fazer um bolo de pote gostoso, uma sobremesa na taça, como fazer um bombom de chocolate, como fazer um bolo decorado de chantininho, de buttercream, de pasta americana, bolo caseiro. Você já deve ter visto por aí todo tipo de curso. Inclusive, eu também tenho um curso, tá? Não tô falando mal de curso não, mas eu quero te atentar ao seguinte: a maioria dos produtos que são vendidos dentro dos cursos são muito difíceis de ganhar dinheiro. Pois é, as professoras vendem como se fosse assim, nossa, muito fácil ganhar dinheiro. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui, vamos pensar comigo? Olha só, quanto
custa um bolo de pote, por exemplo, na tua cidade? E olha, não quero dar preço em ninguém, tá bom? Aqui não é a minha ideia, mas eu quero te falar o seguinte, média, tá? Média de mercado, R$10. Eu acho que até tá acima da média de mercado. Comenta aqui quanto tá na sua cidade um bolo de pote. Mas eu vou arredondar para R$10, tá bom? R$10 é um bolo de pote. Vamos pensar em outro produto comum aí que o pessoal ensina você a vender? Vou te mostrar. Bolo caseiro, né? Aquele bolo caseirinho que é chamado, né? Quanto custa um bolo caseiro na tua cidade? Vamos colocar R$20? Também eu acho que R$20 tá, sim, eu acho caro. Aqui em Curitiba a gente paga ali uns 15, 18, uns bolinhos caseiro básico. Eu comprei essa semana, né, Marjorie? Eu fui lá no mercado aqui perto, em um festival. Eu sempre falo, fica aqui perto. Aí eu paguei R$18 um bolo de chocolate e ainda tinha cobertura. Caseirinho, tá? Mas tá bom, R$20 o bolo caseiro. Vamos pensar em outro tipo de bolo? Por exemplo, um bolo de buttercream. Tá na moda também, é bonito, eu faço também, mas dá uma olhadinha, quanto custa um bolo de buttercream, por exemplo, de 2 quilos? R$150, mais ou menos isso, 2 quilos de bolo, tá bom, né? Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Bom, agora pensa comigo, vou pensar nesses 3 cenários, esses 3 produtos, tá? Vamos pensar no caso do bolo de pote. Como que é a estratégia da maioria das confeiteiras que vendem o bolo de pote, né? Elas saem pela rua, normalmente elas acordam cedo, preparam os bolos e saem pela rua com essa sacolinha tentando vender. Ou se não é na rua, levam para o trabalho do marido, ou às vezes até para o próprio trabalho, porque tem esse trabalho principal, que é a principal fonte de renda. Então, assim, o bolo de pote não é algo que você costuma vender, por exemplo, no teu Instagram. As pessoas fazem fila para comprar, mesmo para quem vende lá no delivery, que agora tá na moda, né? Poxa, o delivery te consome lá 20, 30% do valor do bolo de pote. Então, para poder compensar, a gente tem que falar num volume muito alto de venda. Agora, pensa comigo. R$10 o bolo de pote. Vai ter que vender quanto? 300 bolos, né? Para poder faturar o valor de R$3.000 em um único mês. Isso significa que você vai ter que vender por dia 10 bolos de pote, considerando que você vai trabalhar inclusive no sábado e no domingo. Ou se você for trabalhar um pouco menos, você vai ter que vender um pouco mais de bolo de pote. Até aí tá plausível, né? Parece fácil, não parece? Eu acho que não é tão difícil. Se você colocar 10 bolos de pote numa sacolinha e levar na rua, eu acho que em umas 2 horas você vende tranquilamente. Mas pensa comigo, agora vamos pensar mais a fundo. Se você faturar R$3.000, quanto de dinheiro que vem pro teu bolso para você pagar as tuas contas na sua casa? Faz conta comigo. 3.000? Não, né? Você vai gastar com o quê? Com o pote, no caso, né? Com o trigo, com os ovos, com o recheio. Você vai gastar com o teu tempo, né? As suas horas. Quanto no fim das contas sobra para você no final do mês, depois de vender R$3.000 de bolo de pote? É pouco, tá? Vou te dizer ali que é ali uns 750, com sorte, R$1.000. R$1.000, paga tuas contas com folga, com tranquilidade, a ponto de valer a pena o teu esforço? Eu acredito que não, beleza? Então, provavelmente, a gente tem que falar aqui em dobrar esse faturamento, tá? No mínimo, vender R$6.000 por mês. R$6.000, o cenário muda. Aí eu já não tenho que vender mais 300 bolos de pote. Eu tenho que vender 600. Pensa comigo, 600 bolos de pote, são 20 por dia, considerando inclusive os finais de semana. Agora, vamos considerar 20 dias no mês, que é o mais comum? Se você for trabalhar 20 dias no mês, você tem que ter uma média de venda de 30 bolos de pote por dia. Gente, é muito bolo de pote num único dia. Você pensa comigo que você não tem que vender, você tem que produzir, você tem que entregar, você tem que conquistar o cliente, tudo isso, né, para você conseguir pensar nesse faturamento de R$6.000 por mês, para quem sabe sobrar para você no final do mês R$1.500, R$1.800 de salário
salário, tá? Agora, se você fosse procurar um emprego para trabalhar 8 horas por dia, ter férias, ter 13º, né? Será que você não ia ganhar a mesma coisa? Eu queria ganhar como advogada, eu não queria ganhar como um emprego de salário mínimo, eu queria ganhar mais, né? E no fim das contas, pra mim, não fazia sentido, porque se eu tivesse que fazer mais do que 600 bolos de pote no mês, eu não ia dar conta sozinha. Talvez, muito provavelmente, nem isso eu daria conta sozinha, por conta da capacidade de forno, né? Então, resultado, bolo de pote pra mim ficou claro que não era uma opção. A segunda opção, os bolos caseiros. Bolo caseirinho a R$20, se eu fosse vender 6 mil reais de bolo caseiro, eu teria que vender no mês, presta atenção, quantos bolos que eu teria que vender no mês? 300 bolos caseirinho. Agora, um forno caseiro, né? Pensa só, você tem um forno chiquérrimo, grandérrimo? Eu não tinha. Cara, um forno caseiro, cabe o quê? 2 bolos caseirinho por vez, com sorte. Se for um forno grande, cabe 4. Tá? Então, quantas fornadas eu teria que fazer para conseguir vender essa quantidade de bolo? Agora, veja só, o bolo de pote, eu até poderia pensar em vender todos os dias, porque é uma coisa que é meio que sobremesa, a pessoa come para comer naquele mesmo dia. Já o bolo caseiro, não, né? O bolo caseiro até pode acontecer de vender todos os dias, não vou dizer que não. Mas ele vende mais no final de semana. Então a demanda maior acaba sendo ali na quinta, na sexta, no sábado. Agora pensa comigo, se eu for vender, são 4 semanas no mês, eu tenho que vender 75 bolos por semana. Gente, para uma confeiteira que está começando, como era meu caso lá em 2008, como talvez seja o seu caso hoje, qual é a probabilidade de você vender 75 bolos na semana? É muito difícil no começo. Cara, vai levar muito tempo para você ter uma carteira de clientes a ponto de você conseguir fazer 75 bolos na semana. Agora pensa só, 75 bolos na semana, deixa eu fazer uma continha aqui, ó. 75 bolos na semana significaria, tá, que você assa 4 bolos no máximo por vez, dá 20 fornadas, dá 19 fornadas de forno trabalhando na tua casa. Tipo, cada fornada, faz a conta comigo, é uns 40 minutos, não é? Meu, não bate a conta, você não dá conta com o forno que você tem, na casa que você tem. Cara, não tem jeito. E assim, se você chegar a vender tudo isso, você vai ter que contratar gente. E aí a conta já não é mais essa. Você já vai precisar pegar mais pessoas para te ajudar. Ou seja, você não vai poder faturar os 6 mil, você vai ter que faturar mais para poder pagar essa galera. Então alguma coisa não batia nisso também. E aí eu comecei a pensar, na época não se falava em bolo de buttercream, tá? Na minha época, 2008, só se falava em bolo de pasta americana. Mas eu vou trazer para nossa realidade atual, que tá na moda, os bolos de buttercream. Beleza, se eu quero faturar 6 mil reais por mês vendendo bolos de buttercream, pensando que aqui eu tô trabalhando com um bolo de 2 quilos, mas a maioria das encomendas são de bolos menores, né? Às vezes de 90, 100 reais. Vamos fazer uma continha? A gente tá falando de você vender 40 bolos de buttercream num único mês. Quão possível é você vender? Porque também, de novo, são bolos festivos, são bolos decorados, são bolos que o cliente não compra toda semana. O caseirinho ainda tem essa vantagem. O cliente gostou, semana que vem ele compra de novo. Mas o buttercream ele gostou, ele vai comprar de novo daqui 6 meses no outro aniversário que tiver em casa. Não vai comprar toda semana. Então, assim, como que você vai fazer para encontrar no mês 40 clientes? Ou seja, como é que você vai fazer para encontrar 10 clientes por semana que vão comprar de você esse bolo de buttercream? Agora presta atenção, se você fizer um bolo desse, você precisa de geladeira. Quantos bolos cabem na sua geladeira? Na minha aqui do ateliê cabem 2, porque as outras prateleiras a gente acaba usando para outras coisas. E se você tem uma geladeira em casa, que é a mesma da família, você também não vai conseguir pôr mais do que 2. Só que você precisa fazer 10 na semana. E aí, você consegue fazer 10 bolos com a geladeira que você tem, com a estrutura que você tem? Não consegue, não consegue. E quanto tempo leva para decorar um bolo, gente? Com pouca experiência, quem tá começando, meu, você não consegue decorar 10 bolos na semana sozinha. Não sem muita experiência, não sem virar à noite, não sem ficar maluca. E sério, vender pro cliente do bolo de buttercream é mais difícil do que vender pros outros bolos, porque você tem que fazer a negociação, você tem que sentar, você tem que definir modelos, tem que mostrar modelos, você tem que definir recheio. Gente, não é assim.
Não é fácil. E tudo isso começou a cair na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Porque eu vou trocar um emprego que, tá bom, é um emprego que eu odiava, num local que eu realmente não gostava, fazendo algo que eu não queria fazer pro resto da minha vida. Mas assim, também eu não queria escolher uma profissão que me pagasse mal. Vamos parar de ser hipócrita e começar a pensar que dinheiro importa, né? Que a gente, no fim das contas, quer sim amar o que a gente faz, mas sim, a gente quer dinheiro no fim das contas. E aí eu falei, bom, preciso encontrar alguma coisa. Foi quando surgiu a oportunidade, né, do evento, do casamento número 1 da Luciana. E aí, a partir dali, deixa eu marcar aqui para você entender. A partir dali, eu comecei a entender algumas coisas. Que um casamento, um único evento, não é R$10, não é R$20, não é R$150. Um casamento, um único casamento, ele é em média R$3.000. E por que ele é R$3.000? Porque normalmente uma festa também, aqui ó, tô falando na média, tá? Aqui eu também tô falando na média. Eu já fiz casamento de 10 mil, assim como eu já fiz casamento de 1.000, tá bom? Mas na média a gente tá falando de R$3.000. Por quê? Porque um casamento médio, especialmente agora que os eventos estão liberados, que as festas estão voltando, é de 150 pessoas. 150 convidados, a gente tá falando de 1.000 doces. 1.000 doces vendidos de R$2,50 a R$3, que é o preço médio de doces finos no Brasil, R$3.000, só que ainda tem preço de forminha, taxa de entrega e outras coisas a mais aí que a gente vai vir a conversar depois. Dá uma olhadinha lá, R$3.000, ou seja, se eu trabalhar 2 finais de semana no mês, um final de semana, o outro final de semana e outros 2 finais de semana eu descansar, eu faturo os R$6.000 com únicos 2 eventos. Você entende a oportunidade? Que se eu quiser trabalhar todo final de semana, eu faturo R$12.000. Aí eu não tô falando de tirar um salário de 1.500, 2.000. Eu tô falando de tirar um salário de 3, 4.000 reais. Salário, dinheiro no teu bolso no final do mês. Os outros segmentos não te permitem isso. E é essa a oportunidade que eu quero te mostrar. Agora, com tudo isso que eu já te disse, você já pode fechar esse vídeo e ir atrás de conseguir a primeira noiva. Porque assim, tá na cara que são as noivas que vão resolver toda a questão financeira que você tem. Mas eu preciso dizer uma coisa, se você fizer isso, você provavelmente vai conseguir. É verdade, eu não tô aqui pra te falar que não, só eu que sei te ensinar a entrar no mercado, que é impossível trabalhar com noiva sem mim. Mentira! Você vai conseguir. A questão é que você não vai conseguir muitas noivas. Você não vai conseguir viver só disso se você não tiver uma estratégia. Se você não entender o que eu entendi ao longo dos meus anos e que eu vou te entregar aqui ao longo dessa semana dos doces finos, tá bom? Eu não tô aqui falando pra você que você tem que entrar lá no método Doces Inesquecíveis, muito embora eu quero que você entre. Faz parte também da minha estratégia. Mas eu quero te dizer o seguinte, o que eu quero aqui hoje é abrir a tua cabeça para essa oportunidade que tá na tua cara e que eu não sei se você tá enxergando e que talvez você não esteja enxergando, né? Porque te venderam que fazer bolo de pote dá dinheiro, que fazer bolo caseiro dá dinheiro, que fazer bolo de buttercream dá dinheiro. E assim, dá até a página B. Não dá para crescer. Não dá para crescer, a não ser que você cresça muito. Aí você contrata 5 pessoas, né, quintuplica as tuas vendas, cria uma empresa, toda uma estratégia que na verdade ninguém te ensina. As pessoas só dizem, não, dá para crescer, mas não te ensinam a fazer isso. Faz sentido? E o que eu quero te mostrar é que aqui você vai conseguir fazer o teu primeiro evento. Mas você talvez consiga fazer 2, 3, 5. Eu tenho muitos depoimentos de inesquecíveis que 5, 6 anos enxergando o mercado de eventos na sua frente, fizeram 2, 3, 4 casamentos e não conseguiram fazer mais do que isso. Por quê? Porque tem segredos. E a confeiteira que se torna reconhecida, a confeiteira que se torna famosa na sua cidade, reconhecida, que no fim das contas, né, é o que a gente quer, o que a gente espera, porque uma confeiteira reconhecida é valorizada, ela é disputada, as noivas fazem questão de fechar com ela é uma confeiteira que é referência na sua cidade, né, uma confeiteira que se torna reconhecida, ela tem alguns diferenciais, e principalmente os grandes diferenciais dessa confeiteira é que ela entende que, olha só que interessante, ela entende que
Receita de doce bom, olha que incrível, isso é muito bom, hein, gente? Receita boa de doce não é um grande diferencial. E ao entender isso, a confeiteira inesquecível, ela abre a cabeça dela para entender que o negócio dela é baseado em pilares visíveis e pilares invisíveis. E olha, eu mesma já falei muito sobre pilares visíveis dentro do meu conteúdo e eu vou falar de novo hoje. Mas eu demorei muito tempo para sacar que o que fez diferente em mim de outras confeiteiras que começaram na mesma época que eu, o que fez diferença para as minhas alunas que realmente atingiram, né, o nível de serem confeiteiras inesquecíveis e de outras alunas que não conseguiram o mesmo resultado, foi entender os pilares invisíveis que regiam a confeiteira inesquecível, a confeiteira reconhecida. E olha, receita, ter uma boa receita é tua obrigação, é só a tua obrigação, não é nada mais do que a sua obrigação. Então, quando você se ampara em, mas eu tenho boas receitas, azar o teu, todo mundo tem. E se você não tiver, você já tá muito atrás do que deveria estar, simples assim, ponto, tá? Então, beleza, vamos entender o que são esses pilares? Eu gosto de fazer o seguinte exemplo para você, tá? Vou desenhar uma casinha aqui, você vai ver que eu sou ótima desenhista, inclusive minha segunda profissão é arquiteta. Brincadeira, tá, gente? Eu sou péssima desenhista, mas se eu conseguir te transmitir o que eu quero transmitir aqui, é o que importa. Então aqui nós temos uma casinha, tá bom? Vamos pensar que essa casa aqui, ela tem... fica fácil, né? Quando eu olho para uma casa dessa, eu penso, beleza, eu sei que ela não foi construída em 24 horas. Faz sentido, né? Eu penso assim, beleza, essa casa passou por um processo de construção. E esse processo de construção, ele veio junto com pilares, tá? Então, eu consigo, quando eu entro numa casa, quem entende o mínimo do mínimo de construção, e eu sou uma pessoa que entende o mínimo do mínimo, tá? Eu consigo olhar para uma casa e enxergar os pilares dela, né? Eu sei que aquela casa está sustentada naqueles pilares. E eu sei que, por exemplo, se tiver um quarto lá dentro, vai ter um pilar lá dentro também, que é no meio da parede, às vezes até no meio do quarto. A minha mãe, a casa que ela morava, tinha um pilar no meio do quarto. Mas por quê? Porque esses pilares são os pilares de sustentação de um imóvel. E isso são os pilares visíveis. Mas quais são esses pilares invisíveis, né? E esses pilares invisíveis, adivinha? Você não vê eles. Ai, eu tô muito explicativa hoje, né? Gente, deixa eu te explicar. A minha mãe morava numa casa aqui no bairro Vila Isabel, em Curitiba. Eu não era casada ainda, eu morava com ela. Isso, ó, muito tempo atrás, tá? Eu acho que realmente eu não era nem conhecia meu ex-marido, acho. Mas enfim, o fato é que naquele terreno lá, naquela casa, era um terreno abandonado que a vida toda aquele terreno tava lá. Até que um dia resolveram construir um prédio. E aí... foi muito estranho, assim, porque eu não entendo nada, como eu falei, eu sou péssima nisso, então eu nem sabia, assim, sobre fundação, não sabia nada disso. Basicamente, começou a chegar umas estacas gigantes, mas pensa numas estacas muito grandes, né? E aí vinha um maquinário, né, levantava essas estacas no chão, assim, eram várias, né, levantavam as estacas no chão, e aí esse maquinário vinha batendo na estaca como se fosse um martelo gigante, né? E, cara, por meses foi aquele barulho, pá, 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 tipo, meu Deus, o dia inteiro aquele barulho no nosso ouvido, mas no fim das contas aquelas estacas acabaram ficando embaixo do terreno, certo? Hoje, né, aquele prédio tá lá, tá construído, tá pronto, tá bonitinho, são estacas enormes mesmo, tá? Coisa de, sei lá, 15, 20 metros mais ou menos cada estaca. E aí, hoje, eu sei que aquelas estacas estão lá, porque eu acompanhei a duros ouvidos, né? Eu acompanhei a batida dessas estacas. Mas se simplesmente nunca ninguém tivesse me mostrado, eu não saberia que embaixo daquele prédio, né, tem estacas. Beleza? Aqui tem pilares muito importantes, que são os pilares invisíveis, beleza? Então, ao entrar no prédio, eu consigo ver as colunas internas, mas eu não consigo ver os pilares invisíveis. No entanto, faz sentido que se não tivessem aqueles pilares invisíveis ali, esse prédio cairia? Pois é, ele é muito importante hoje, eu sei que ele é muito importante. E talvez se não tivesse esses pilares ali, o construtor poderia ter feito uma casinha de palha, uma casinha de madeira, mas ele não teria conseguido construir um prédio. E eu falo que uma confeiteira reconhecida
reconhecida não é aquela confeiteira que é a confeiteira da casinha de palha. Por quê? Porque ela tem substância, ela é lembrada, ela é referência. E quando a gente fala em ser referência, ser reconhecido, a gente está falando de alguém que tem uma casa de concreto. Eu quero que você construa um prédio, entende? Então, um prédio, ele tem que ter pilares invisíveis. E esse é um grande diferencial que ninguém te conta, porque as pessoas só querem ir lá e te vender um monte de curso, te ensinar um monte de receitinha, como se fosse a grande mágica do teu negócio. E aí eu quero te mostrar. Primeiro, eu vou chegar nesses pilares invisíveis, porque eles são super importantes e eles inclusive são os temas das nossas aulas, mas eu quero te falar sobre os pilares visíveis antes de mais nada, tá? Por quê? Até porque para te dar base, para você entender, beleza? Visíveis. A gente tem 3 pilares visíveis que eu sempre abordo nos meus conteúdos, nas minhas aulas, e que assim, se me desculpe, né, é óbvio, e eu acho que você sabe, mas eu tenho que te falar, entendeu? Porque assim, se você não olhar para esses 3 pilares com a importância que eles têm, você não vai conseguir construir nem a casinha de madeira. Que a casa de madeira também tem os pilares visíveis, né? A de palha talvez ainda dê certo, ela vai cair no primeiro ventinho, mas até vai dar certo. Mas quando a gente fala de você construir uma casa de concreto, um legado que você vai deixar para teus filhos, que teus filhos vão ter orgulho de você, que a tua família vai olhar para você e falar, caramba, que mulher porreta é essa da nossa família, não é? Essa mulher, ela tem os pilares visíveis e os invisíveis. Mas o visível é o mínimo que você tem que ter no teu negócio. E o primeiro pilar dele é as receitas. Veri, mas você não acabou de falar que receita não é importante, que a confeiteira inesquecível não dá bola para receita? Não falei isso? Eu falei que a confeiteira sabe que o negócio dela não é sustentado em cima de uma receita. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagine um banco com 3 pés. Se eu tirar um dos pés, o banco cai. Aconteceu hoje. Eu ia fazer uma live hoje de manhã, eu peguei um tripé, né? E aí o tripé, ele tem assim, tipo ganchinhos para segurar o tripé aberto. E aí eu abri 2 pés e o terceiro eu não fechei o gancho. Na hora que eu coloquei o tripé no chão, ele, puf, caiu com tudo. Por quê? Porque um dos pés não sustentou. Então, assim, os 3 pés têm que estar sustentando. E a confeiteira que é reconhecida, ela sabe que receita é um pé importante do seu negócio. É um pilar muito importante de sustentação. Mas que com um pilar, o seu negócio não se sustenta. Então, ela sabe também que ela tem um segundo pilar muito importante, que é o pilar do marketing, da propaganda, da divulgação, do atendimento, das vendas. Tudo isso é muito importante para que essa confeiteira consiga não só atrair o cliente, mas fechar com esse cliente, porque não faz sentido eu ter um monte de gente olhando o meu negócio e as pessoas irem embora sem fechar comigo, né? É básico, isso é visível, isso é óbvio. Eu não tô falando nada aqui que vai te falar, nossa, ele tá me trazendo um conteúdo novo. Eu só tô te colocando na mesma página do que todo mundo, para que todos que vocês estejam aqui assistindo esse vídeo hoje, que eu já sei que tem milhares de pessoas aqui hoje, para que todo mundo esteja no mesmo nível de sintonia, tá? E a terceira coisa é o pilar das finanças, é o pilar da grana, do dinheiro, da precificação, é o pilar que vai determinar o momento de contratar um funcionário ou não, é o pilar que vai determinar o meu salário no final do mês ou não, é o pilar que vai determinar o meu preço, se é barato, se é caro. Tudo isso vai estar ali nesse pilar. Até aqui tá tranquilo, né, gente? E eu não vou me aprofundar em cada um desses pilares, porque eu já falei, o grande segredo da Semana dos Doces Finos não está nesses pilares visíveis. O grande segredo da Semana dos Doces Finos está aqui, ó, nos pilares invisíveis. Que são os pilares que ninguém vê, que são os pilares que ninguém te conta, e que muitas das confeiteiras que têm reconhecimento, que são famosas, quando você pergunta para elas, mas o que você fez? Elas vão te falar dos pilares visíveis. Eu cuidei das receitas, eu fiz um bom marketing, eu cuidei das finanças. Mas elas não falam dos pilares invisíveis. Só que daí, quando você olha a fundo para a confeiteira, eu que tenho um olhar técnico, eu que dou aula há anos, e eu demorei anos para sacar esses pilares invisíveis. Eles estavam lá o tempo todo, mas eles também não eram óbvios para mim. Quando eu saquei, eu comecei a ver um padrão. Eu comecei a ver um padrão em todas as confeiteiras que têm sucesso. E esses pilares invisíveis, que são 3, tá? É o P, é o D e é o V. Esses 3 pilares invisíveis são o que vão fazer você que tá aí ganhar dinheiro com confeitaria. Independente se você seguir comigo nos Doces Finos para eventos, que é o que eu defendo,
que é o que eu acho que é a decisão mais sábia para você, mas independente se você for seguir fazendo qualquer outra coisa dentro da confeitaria, são esses 3 pilares que vão virar o jogo para você, são esses 3 pilares que vão fazer você ter sucesso dentro do seu negócio. E se você começar a observar o padrão de quem tem sucesso, procura todo mundo que você tem de referência. Depois que você assistir nossas 3 aulas da Semana dos Doces Finos, você vai olhar e você vai ver, caramba, essas pessoas, elas têm esses pilares. É porque eles fazem a diferença. E hoje, nessa primeira aula da Semana dos Doces Finos, eu quero me aprofundar com você sobre o pilar P. O pilar D e o pilar V, a gente vai falar sobre eles nas próximas aulas, tá? E não é porque eu quero guardar segredo, é porque senão a gente vai fazer uma aula de 6 horas aqui. Não faz sentido. Eu vou fazer essa aula hoje com o pilar D. Na próxima aula, na quarta-feira, você vem para aprender o pilar D. Na terceira aula, na sexta-feira, você vem para aprender o pilar V, tá bom? E eu já vou te adiantar o seguinte, ó. O pilar D, ele é virada de chave, tá? Só com o pilar D você já vai conseguir fechar o primeiro contrato. Lembra que eu falei que se você quisesse já sair fechando o contrato depois da Semana dos Doces Finos, você já podia fazer isso? Porque o pilar D, ele faz isso por você, tá bom? Agora, o pilar que virou o meu jogo foi o V. Porque eu durante anos tinha o pilar D e o pilar P. Nossa, a vida toda. E mesmo assim eu fiquei numa situação financeira delicada, eu quase quebrei, tudo que eu já te contei hoje. Mas veja só, quando eu entendi esse aqui, aula 3, tá? Se programa, tô te adiantando que vai valer a pena. Hoje eu quero te falar sobre o pilar P, que é o pilar do posicionamento. E a gente ouve falar tanto, né? Posicionamento. E a gente ouve falar tanto sobre esse dito cujo do posicionamento, né? A gente ouve falar, e as confeiteiras falam, porque você precisa se posicionar. E você fala, que raios que é esse posicionamento, né? Dá até uma vontade de fechar o vídeo e ir embora, né? Você fala, ai, cara, posicionamento, meu. Mas fica porque eu não vou ficar falando coisa piegas aqui. Eu não vou ficar falando, ai, porque você tem que postar fotos bonitas. Ai, porque você tem que valorizar teu preço. Acho que você já sabe disso também, né? E se você não sabe, meu, vamos se coçar aí, né? Que não é fazendo foto feia que você vai vender teus doces. Então não é disso que eu tô falando, tá bom? Então o posicionamento, Veri, é sobre não virar noite? Não também. Quer dizer, não tá errado. Então, assim, um bom posicionamento, ele vem sim de boas fotos. Um bom posicionamento, ele vem sim de você se respeitar e você não virar noite, sem sombra de dúvida, tá? A questão principal do bom posicionamento é você entender que, basicamente, tem muito a ver com o seu valor, com o seu preço, com quem você é como confeiteira, né? Como mulher, como pessoa. E aí entra numa questão muito importante que eu acho que vale muito a pena eu trazer aqui pra você, tá? Eu gosto de mostrar pra você que o teu negócio de doces finos, né? Tá aqui teu negócio, tá? Ele tem 4 fontes principais aí de gastos, né? E a primeira delas, a mais importante no meu ponto de vista, é a tua mão de obra, o teu salário. A gente falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, né? Quando eu te mostrei que se você quiser tirar um salário de 2, 3, 4 mil reais, talvez a confeitaria comum não vai te possibilitar. Mas isso tem que estar dentro da sua previsão de gastos, né? Por quê? Porque se você fosse contratar um funcionário, você teria que pagar. Por que a tua empresa não paga para você? Então esse é uma fonte de gasto. A gente tem um outro gasto, né, muito importante, que é o gasto com os ingredientes. Eu vou colocar ingredientes aqui que fica mais fácil, a gente chama na parte técnica de CMV, mas os ingredientes é lá o leite condensado do brigadeiro, não é? Tudo isso é custo. A gente tem também um outro gasto, que são os gastos que a gente chama de gastos gerais. Ele engloba lá, por exemplo, a limpeza, a luz, a água, o gás e outros gastos que a gente tem. E a gente tem a parte mais importante do nosso negócio, depois da mão de obra, é claro, né? Que é o lucro. No fim das contas, cara, se abrir uma empresa, se abrir um negócio de doce, quer ser uma confeiteira reconhecida, você tem que almejar o lucro. Faz sentido? E aí eu falo assim, beleza, eu quero ter um bom salário, né? Um salário justo, digno e compatível com o mercado que eu trabalho, mas eu também quero lucro. Quero que sobre no final do mês dinheiro no meu bolso. Pra quê? Pra que você quer dinheiro, filha?
para pagar as contas de casa, para poder comprar o que você deseja, para poder fazer uma viagem com a tua família, né? Vamos parar de pensar no dinheirinho no final do mês. Por favor, chega disso. E aí, quando você entende que a tua empresa, o teu negócio de doces finos, ele é pautado em 4 pontos, tudo isso te dá segurança. Para quê? Para o seu posicionamento, para quando você falar para o teu cliente teu preço, você sabe que aquele dinheiro não é injusto, você sabe que aquele dinheiro tem um fim que é pagar o seu salário, que é pagar o seu lucro, que é pagar os seus custos de existência do seu negócio. E aí eu te digo o seguinte, agora é hora de dividir você mesmo, tá? E agora é hora de a gente bater um papo real aqui. Eu não tô aqui para te passar a mão na cabeça e para te ensinar a fazer docinho. Eu sei te ensinar a fazer docinho, inclusive lá no meu canal do YouTube você encontra um monte de receita, e quando você entrar no método Doces Inesquecíveis na segunda-feira, você vai aprender mais um monte de receitas exclusivas, maravilhosas, enfim, que funcionaram, deram certo no meu cardápio. Mas a questão aqui não é a receita, a questão aqui você quer ser uma confeiteira reconhecida? Você já viu funcionária da empresa ser confeiteira reconhecida? Não. É só as donas, né, Veri, que viram reconhecidas. Pois é, meu bem, se você quer ser uma confeiteira reconhecida, você tem que ser uma empresária também. Se você quer ser uma empresária, você vai ter que começar a entender de meta, de salário, de pagamento. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Se você fosse trabalhar de funcionária em algum lugar, né? Vamos supor que você fale assim pra mim, não, beleza, Vera, então acho que eu não quero ser uma confeiteira reconhecida, eu vou arrumar um emprego. Tá bom, você vai arrumar um emprego. Aí você chega no teu emprego, aí chega no final do mês, o patrão não vendeu o que ele queria vender, sabe? Acontece, né? Patrão também não vende às vezes o que gostaria. E aí chega no final do mês, ele vai falar pra você assim, olha, esse mês eu não vendi o suficiente, eu não vou pagar teu salário, tá bom? Mas mês que vem eu pago. O que você vai fazer? No mínimo, eu acho que você vai fazer um escândalo, né? No mínimo, é o que eu acho que você faria. Você vai xingar o patrão, vai fazer um escândalo, talvez você quebre alguma coisa de ódio, né? No fim das contas, você vai entrar com uma trabalhista contra teu patrão. Não é isso? Agora, pensa comigo, quem é a mão de obra do teu negócio, hein? Quem é a mão de obra do teu negócio? É você. Trabalha na sua empresa, que é a sua, do seu negócio, e na sua empresa você não paga salário para você mesma. Aí assim, peraí, e se você contratasse alguém? Se você tivesse uma funcionária e você não pagasse ela não ia fazer escândalo? Ela não ia deixar de pagar, ela não ia entrar no processo trabalhista e tudo mais? Ela ia. Aí você que trabalha para você no seu negócio, aceita que esse mês não tem salário porque esse mês não teve encomenda suficiente? Cadê seu posicionamento agora? Adianta ter foto bonita no Instagram? Adianta você ficar bonitinha lá, não virando noite, tô cobrando o preço certo pelo meu trabalho. Tá cobrando o preço certo, mas não tá vendendo? Porque no fim das contas, não é sobre precificar corretamente. No fim das contas, é sobre vender a quantidade que você precisa vender para pagar toda essa galera aqui. Para no fim do mês você ter dinheiro. Tá caindo ficha aí? Comenta, quero saber. Aqui a questão principal é essa. Você está se pagando primeiro, você está pagando o teu dinheiro no final do mês, porque se você não está, o seu posicionamento está errado, o seu pilar invisível está errado. E olha, você não precisa começar definindo, eu preciso tirar um salário de 3 mil por mês, é lindo, é maravilhoso, mas assim, vamos começar com o pé no chão. Eu comecei definindo para mim 70% do meu salário mínimo, era menos do que a média de mercado, mas era o meu primeiro pilar invisível. Eu corri atrás dele, para depois correr atrás de ganhar um salário mínimo, depois corri atrás de ganhar 2 salários mínimos e depois ganhar 5 salários mínimos. Mas para poder chegar lá, eu passei por um caminho. E é o que eu te falo, eu não tô aqui para te oferecer uma fórmula mágica, eu não tô aqui para te mostrar uma coisa que você vai comprar um método, vai cair um anjo do céu e vai falar para você, você vai ser reconhecida.
Não é isso, gente. É um ano de trabalho, é um ano aplicando. Me dá um ano da tua vida. Dá um ano da tua vida para esse negócio que vai mudar o teu futuro, que vai te deixar com bases sólidas, com dinheiro certo, com previsibilidade financeira, porque é esse mercado que é o mercado mais valorizado da confeitaria. É um ano você vai ver as coisas mudarem da água pro vinho. Inclusive, dá uma olhada nesse áudio que eu recebi de uma inesquecível, a Kátia, falando exatamente sobre isso. Ela mandou o áudio um ano depois de começar comigo a estudar sobre como se tornar uma confeiteira inesquecível. Bom dia, Veri, tudo bem? Primeiro queria te posicionar, né, te agradecer, porque estou fechando o contrato um atrás do outro. Eu tô com a agenda cheia. Tem final de semana que eu tenho 4 casamentos. Tenho muita degustação agendada e fiz uma degustação agora no sábado. Não tô fazendo mais toda semana porque não tô dando conta. Tô fazendo a princípio a cada 15 dias. De 5 degustações que eu fiz, no sábado eu fechei os 5 contratos. Tá? Então, casamentos grandes, casamentos menores, mas fechei todos. Tá? Fechei uma debutante que tinha ido em um monte de lugar e não tinha gostado dos doces a esse gosto. E a menina se apaixonou e fechou comigo em uma festa grande. Tá? Então, assim, tá crescendo, o ateliê tá crescendo e eu já tô vendo que daqui a pouco sozinha não dou conta. Mas eu tô muito feliz com o resultado em tão pouco tempo, né? Porque tem um ano que eu comecei a aplicar o método e já tô tendo todo esse sucesso. Incrível, né? E olha, vou te falar, você acreditou na síndrome da Mega Sena, que te venderam de que você ia fazer os cursos de doce e que ia sair ganhando dinheiro. Não vai, gente. Enquanto você focar só na receita e não focar nas vendas, você não vai ter um negócio de doces que realmente seja lucrativo. E agora, a gente tá aqui no ano de 2021. Aonde que você quer estar no ano de 2023, no ano de 2025? Aonde você quer estar no ano de 2030? Agora é a hora de você plantar o que você vai colher. Se você plantar morango hoje, você vai colher morango. Se você plantar melancia, você vai colher melancia. O que você quer colher daqui a alguns anos? A plantação é agora, a plantação não é daqui 3 meses, a hora de se movimentar é já. Eu não vou descansar enquanto você que tá aí não se tornar uma confeiteira inesquecível. É a minha missão de vida fazer você conseguir o resultado que você precisa na tua carreira. E o fato é que eu poderia vir aqui e te mostrar centenas, milhares de mesas de doces que eu montei ao longo dos meus 13 anos de carreira. Mas eu vou fazer muito melhor do que isso. Eu quero te mostrar algumas mesas de doces montadas por inesquecíveis. E olha, eu tô morrendo de orgulho. Dá uma olhadinha. Pois é, e olhando essas mesas dos inesquecíveis, sério, você não vai ganhar um salário de R$2.000. Porque o salário é referente à tua mão de obra na cozinha. Mas quem faz uma mesa dessa é um gestor da sua empresa. E aí a gente fala também em divisão de lucro, com possibilidades reais de ganho de R$5.000, R$7.000 no seu bolso no final do mês. E agora eu quero te mostrar um pouquinho sobre a escada da confeitaria, a escada que você está percorrendo ou que você vai percorrer até você crescer e se tornar de fato uma confeiteira inesquecível. E ao entender essa escada, fica fácil para você metrificar em que momento da confeitaria você está agora. E são 7 passos, tá? 7 possíveis lugares onde você pode estar nesse momento. Aproveita e comenta aí comigo em qual degrau da confeitaria você tá nesse momento, tá? O primeiro degrau é da confeiteira que trabalha em casa. Então a confeiteira que trabalha em casa, muitas vezes ela nem ganha dinheiro com confeitaria. Às vezes ela até vende para alguém, mas assim, às vezes ela nem sabe precificar, provavelmente ela nem ganha dinheiro com essas vendas. Isso acontecia muito com a minha mãe lá no começo, tá? Eu já pulei de cara pro segundo degrau, que é o da confeiteira que vende de porta em porta. O problema dessa confeiteira é que ela não consegue crescer, porque tem um limite de vendas que ela consegue fazer de porta em porta no dia, e eu não fui literalmente de porta em porta, tá? Quando eu digo de porta em porta, era o que eu fazia. Eu acordava de manhã, pegava a sacolinha de pão de mel e eu ia vender no escritório da advocacia que eu trabalhava, enfim. Então era mais ou menos isso, de porta em porta. É bem comum as confeiteiras passarem por esse estágio. E aí a gente entra no terceiro degrau, que é a confeiteira das pequenas encomendas.
Essa confeiteira, ela tem uma coisa muito interessante, né? Ela vende pedidinhos. Então, assim, o bolinho caseiro que eu falei, o bolinho de R$100 também é uma pequena encomenda. Às vezes ela vai lá e pega um docinho pra vizinha. Então, ela fica trabalhando com pequenas encomendas. Aí, o que acontece? Ela não consegue crescer. Por quê? Porque alguém que tá afim de comprar um evento grande, olha pra ela e pensa, beleza, ela faz bem, é gostoso, mas ela não dá conta do que eu preciso. Ela não tem experiência porque eu preciso. Então a confeiteira do Pequenas Encomendas, ela não consegue crescer a não ser que ela rompa essa barreira e comece a trabalhar com pequenos eventos. E aí, pequenos eventos, a gente tá falando desde festa infantil, né? Já são coisas mais importantes, né? Às vezes tem lá 20, 30 convidados, às vezes uma pequena formatura, a pessoa já começa a ter um posicionamento de mercado diferente, porque faz sentido que se eu compro com a pessoa do Pequenos Eventos, eu também posso comprar com ela a pequena encomenda, eu também posso comprar com ela o coisinho do dia a dia, porque ela parece ser mais habilitada do que a confeiteira da Pequenas Encomendas. Mas aí eu tenho o próximo nível, né? Que é a dos pequenos casamentos. Quando você quebra a barreira de trabalhar só com um eventinho e começa a atender noiva, aí eu tô falando de outro nível. Aí a gente tá falando de uma confeiteira que já tem um certo respeito. E pequenos casamentos é assim, 30, 50 convidados, 70 convidados. De repente uma noiva confiou em você. Uma noiva confiou em você, a noiva dentro de uma pirâmide de eventos, ela olha pra você e fala, caramba, ela é boa, eu me sinto segura com ela, porque a gente tá lidando com uma pessoa que sonhou muito com essa festa, mesmo que seja pequena, ela não vai arriscar fechar com alguém que não vai entregar o trabalho. E aí a gente entra no próximo nível, que são os grandes casamentos. Aí a gente tá falando de um negócio muito legal, de uma confeiteira que já é reconhecida. Aqui ela já é reconhecida. Aqui é uma confeiteira que ela já é referência da cidade. Uma noiva não arrisca fazer um grande casamento com a confeiteira do Pequeno Evento. Uma noiva não arrisca fazer um grande casamento com a confeiteira da Pequenas Encomendas. Aqui ela é confeiteira de bairro. Aqui ela é confeiteira de cidade. Aqui ela é conhecida. Tá? E aí a gente tem o 7º nível, que é quando a gente tá falando de fato de você ter uma empresa de doces finos, um legado, um negócio que você vai deixar para os seus filhos, que você tem funcionários, que você tem equipe, que você consegue atender 4, 5 casamentos de um único final de semana. E aí sim você é uma confeiteira inesquecível, quando você tem uma empresa, quando você tem um reconhecimento, quando você é referência da sua cidade. E o fato é que uma meia especialista não é uma especialista. E quando a gente fala desse público aqui, dos pequenos, grandes casamentos, dos mais de um casamento para o final de semana, é um público que não quer arriscar fechar os doces do seu data tão especial com uma pessoa que é meio especialista. E quando você tá aqui nesses degraus, a sensação que você causa, muito embora isso nem sempre seja a realidade, é de que você é uma meia especialista. Agora, como todo degrau, você tem que andar nele, não tem jeito, você tem que começar a se movimentar, é o movimento que vai fazer você ter resultado. Se você não começar a fazer o que tem que ser feito, você nunca vai chegar lá, porque, Veire, eu tô muito longe, eu também comecei longe. Veire, mas é porque eu não tenho maquinário, eu também não tinha maquinário. Veire, mas eu também não tenho conhecimento, eu também não tinha conhecimento. Qual que é a tua desculpa para você não começar hoje a se movimentar para dentro do mercado que vai te dar dinheiro com a confeitaria? Para de achar que é só vivendo de amor que você vai conseguir retorno financeiro. Não é. Você tem que escolher algo que canta ao seu coração, algo que realmente realiza sonhos das pessoas. É algo incrível. Trabalhar no mercado de eventos é mágico. Mas não só isso. Você tem que escolher algo que seja bom para você. Tá na hora de você se colocar como prioridade da sua vida. Tá na hora de você assumir o seu papel que você merece dentro da sociedade. Tá na hora das pessoas te valorizarem do jeito que você merece, das pessoas olharem para você com orgulho, a tua família olhar para você com orgulho do que você realizou. Isso não tem preço. É isso que eu preciso que você faça.
Se você não agir, as coisas não vão acontecer. E eu posso te falar, é raro a gente tá no lugar certo na hora certa. Mas você tá no lugar certo na hora certa. Os eventos estão voltando. Os eventos estão liberados. E, gente, tem uma demanda de evento como nunca houve na vida. Eu nunca vi nada parecido com isso. As pessoas deixaram de comemorar e agora elas querem comemorar em dobro. O ano de 2022 vai ser ano recorde de eventos. Não existe ano melhor para você entrar no mercado de eventos do que o ano de 2022. É esse ano que vai fazer você ter o resultado que você quer de forma rápida. Você não vai, talvez, levar um ano. Você vai, antes disso, ter a agenda lotada. Porque é o timing, é o momento certo, é a hora certa. E é por isso que eu te digo, se você ficou comigo até aqui, eu tô te esperando nos nossos próximos 2 encontros. Lembrando que os 3 pilares invisíveis são essenciais e esse primeiro foi só para te abrir a cabeça, porque o segundo pilar, só ele, se você aplicar, você já vai fechar contrato de casamento nesse final de ano, começo do ano que vem, você pode ter certeza. E ó, sério, tá? O pilar da terceira aula foi o que virou meu jogo. Foi o que fez eu, de fato, ganhar dinheiro. Porque até então eu só faturava, eu não ganhava. Não sobrava dinheiro na minha conta. Então fica comigo, porque essa semana é semana de virada de chave, é semana de divisor de águas, é pra você ter o 2022 melhor. Não esquece, se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo, hashtag 2022 melhor, e eu tô te esperando. Ah, e só um spoiler, tá? Na terceira aula tem um presente pra você. Se você ficar até a terceira aula, você vai ganhar algumas receitas de presente. Você que está ansiosa para aprender a fazer docinhos, segura que vai chegar a hora, tá bom? Um beijo e nos encontramos em breve. E eu recomendo para todos, para quem está começando, para quem já atua, né? Para quem está em dúvida, eu acho que a gente não pode deixar as coisas passarem, as oportunidades passarem, né? E eu não me arrependo em momento algum de ter feito esse investimento. Não foi no melhor momento, obviamente, mas eu acho que se a dúvida é em relação a momento, acho que ao mesmo tempo que talvez não fosse o momento para fazer o investimento, era o momento que a pessoa teria para fazer essa reciclagem, porque ela teria mais tempo para poder fazer, né, para poder se aprimorar e fazer todos os testes necessários. Foi assim que eu fiz. E aí, quando a gente voltou ao trabalho, já voltamos com muitas novidades no cardápio. E foi essencial, e ainda é, né? Vem sendo uma experiência a cada semana, né? A gente vai fazendo sempre um mix aí entre a nossa criação e o que a gente aprendeu no método para poder dar sempre outras opções.